Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. Há algum tempo atrás eu iniciei uma série denunciando algumas seitas e heresias existentes no Brasil. Eu sei que toda vez que alguém se propõe a denunciar as seitas e as heresias, logo surgem alguns comentários. Não julgueis, você está apontando o dedo, só Deus é juiz. E muitos outros chavões de quem não lê a Bíblia. Mas a Bíblia é muito clara em João 8,32 que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje estaremos falando a respeito da congregação cristã do Brasil, tendo por base o estudo de suas doutrinas e também o testemunho de ex-membros que descobriram a verdade lendo a Bíblia. Analisando as suas doutrinas à luz da Bíblia, eu cheguei a uma conclusão que me deixou perplexo. Apesar de sua imagem de santidade e o rigor de seus cerimoniais, eu descobri que essa igreja é uma das mais heréticas do Brasil. Agora pasmem, eu encontrei mais de 70, isso mesmo, mais de 70 heresias em suas doutrinas. E isso me ajudou a entender o porquê deles não estudarem a Bíblia. Eles chegam a citar um versículo fora de contexto: a letra mata. Com isso, seus membros não leem a Bíblia e, consequentemente, eles não podem conhecer a verdade, ficando muito fácil de manipulá-los. Talvez você que faz parte da congregação cristã não saiba disso, mas a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma escolha sua. Eu faço a minha parte em pregar, mas se você vai escolher ou não, é com você. Eu vou citar as principais heresias e falar sobre algumas delas, pois se fosse para falar de todas, eu levaria horas e não conseguiria falar. Primeira, a letra mata. Ele se baseia no versículo fora de contexto que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo, negação da divindade absoluta de Jesus Cristo. Terceira, você só será salvo se for membro da congregação cristã do Brasil. Quarta, a congregação é a verdadeira igreja que Deus deixou nessa terra. As demais são todas falsas. Quinta, a salvação se dá por meio das obras. Sexta, a congregação é a verdadeira graça de Deus. Sétima, eles ensinam que o ministério pastoral não existe. Oitava, eles negam a existência de mestres e doutores. Nona, eles afirmam que o templo físico é o local sagrado, mesmo se estiver vazio. Décima, eles dizem que o crente não peca. 11ª, eles dizem que a migração do crente para outras igrejas evangélicas é apostasia. 12ª, visitar outra igreja evangélica é pecado de morte. 13ª, o Espírito de Deus só opera na congregação. 14ª, as outras igrejas são operadas por espíritos mundanos ou demoníacos. 15ª, eles acreditam na transubstanciação da Santa Ceia, pois eles sepultam o resto da ceia. 16ª, só o batismo deles é verdadeiro e só o ancião tem as chaves dos céus. 17ª, o batismo salva. 18ª, só é válida a oração de joelhos. 19ª, a palavra pregada é mais importante do que a Bíblia. 20ª heresia, só entrará no céu quem for fiel e batizado na congregação. Eu não vou ficar citando todas agora, pois levaria muito tempo. Você quer saber o que a Bíblia diz a respeito dessas heresias? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e meu compromisso é com a verdade. Eu quero te convidar a deixar aquele like esperto e a se inscrever no nosso canal. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus grupos e amigos, porque assim você estará ajudando na divulgação da palavra de Deus. Ok? Muito bem, vamos lá. Primeira heresia, a letra mata. A primeira heresia citada serve de alicerce para todas as demais, pois se os seus membros não lerem a Bíblia,
como irão conhecer a verdade? Não é mesmo? Eles se baseiam em um texto fora de contexto, em 2 Coríntios 3:6, quando o apóstolo Paulo diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Na verdade, Paulo se referia à letra da lei, ou seja, aos 10 mandamentos, fazendo uma comparação com a graça do Senhor Jesus Cristo. De acordo com a lei, quem transgredisse qualquer um dos mandamentos seria julgado e por todos e tinha que ser apedrejado até a morte. Olha só. Por isso, Paulo dá a entender que é impossível seguir todos os mandamentos sem errar ao mínimo um. Se você errasse um, você errava em todos. Por isso, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e sermos vivificados pelo seu Espírito, por causa da sua graça que foi derramada em nossas vidas. Mas os líderes da congregação manipulam esse versículo, dizendo que seus membros não devem estudar a Bíblia. Não precisa ser nenhum expert para perceber que o que eles querem é que você não conheça a verdade. 2 Timóteo, capítulo 2:15, Paulo diz assim: olha só, procura apresentar-se diante de Deus como obreiro provado e aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que manuseie bem a palavra de Deus. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. E 2 Pedro 3,18 diz assim: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O pior cego é aquele que não quer ver. Segunda heresia. Eles negam a divindade absoluta do Senhor Jesus, dizendo que Jesus nasceu homem, assim como eu e você, negando a encarnação do Verbo divino. Eles declaram que Jesus só foi feito Senhor depois da ressurreição. Mas a Bíblia é bastante clara em João 1,1 que diz assim: o princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, Jesus já era Deus mesmo antes de vir à Terra. Terceira heresia: você só será salvo se for membro da congregação. Você percebeu que todas as seitas têm em comum? Todas dizem que para sermos salvos devemos fazer parte de suas denominações. Mas a Bíblia diz em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo, pois foi Ele quem pagou o preço pela sua vida na cruz do Calvário. Se isso que eles dizem fosse verdade realmente, significaria que todas as pessoas que dedicaram suas vidas à obra de Deus antes da fundação da congregação cristã, todos estariam condenados ao inferno. Quarta heresia: a congregação é a única verdadeira igreja que Deus deixou na terra. As demais são todas falsas. Isso é uma grande mentira, pois Apocalipse cita 7 igrejas e todas têm falhas. Não existe igreja perfeita. Quinta heresia: a salvação se dá por meio das obras. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu já fiz um vídeo que dá detalhes específicos sobre essa aparente contradição. O título é: a salvação é pela fé ou pelas obras? Depois volta lá e confere, o vídeo ficou muito bacana. Sexta heresia: a congregação é a verdadeira graça de Deus. O que é uma grande mentira, pois a graça de Deus foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz para que, mediante a sua graça, a sua, fôssemos salvos da condenação do pecado. Sétima heresia: eles afirmam que o ministério pastoral não existe. Mas a Bíblia é muito clara em Efésios 4:11, dizendo: ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Ou seja, a igreja deve ser composta pelos 5 ministérios. Oitava heresia: eles negam a existência de mestres e doutores, que fazem parte dos 5 ministérios citados acima. Nona heresia: eles afirmam que o templo físico é sagrado mesmo quando está vazio.
Mas a Bíblia diz em Atos 7,48 que o Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos do homem. Em 1 Coríntios 6,19 a Bíblia diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Portanto, quando nos reunimos como igreja, Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta a sua glória. 10ª heresia, eles dizem que o crente não peca, mas a Bíblia diz em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos. Somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Mas a Bíblia garante que se pecarmos, Deus é fiel para nos perdoar. Eu vou parar por aqui, para que esse vídeo não fique muito longo e enfadonho. Mas fique ligado, em breve eu divulgarei a continuação dessa mensagem. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.